Saúde o povo na paz do nosso Senhor Jesus. Cá estou eu, pastor Antônio de Almeida, soldado de Cristo. Hoje estou na minha humilde residência. Não fui em Arthur Nogueira, porque as festividades desse mundo espantam o Espírito de Deus. Hoje a palavra de Deus nos faz lembrar desde o tempo de Adão e Jó. Adão, quando viu que a mulher trouxe a fruta proibida e ela disse que era bonita a árvore, agradável, comeu e ofereceu ao marido, ele aceitou. E entrou o pecado na raça humana, destruindo o planeta inteiro, só salvando uma família. No caso de Jó, ele fiel a Deus e Satanás destruiu toda a família, a fazenda. E a mulher disse: ainda retens a fidelidade a esse Deus? Amaldiçoa o Senhor e morre. Ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos de Deus a bênção e não receberíamos a maldição? Deus deu, Deus tirou, e bendito seja Deus. Se Adão fizesse como Jó, repudiasse a atitude de Eva, hoje nós seríamos outra raça. Mas não deu ouvido à mulher. O povo árabe que está em guerra, aquele povo maligno, foi a causa de Abraão ter deitado com a empregada Agar, gerado Ismael, que é contra todos, sempre vive em guerra, sempre em tormento. Também trouxe essa maldição. E também lá, Deus atendeu a oração de Abraão para salvar Ló e sua família de Sodoma, na qual saiu os sodomitas, as lésbicas e os homossexuais, saíram daquela relação incestuosa com seu pai. Se Deus não tivesse dado ouvido a Abraão, queimado a cidade inteira com tudo lá que ninguém prestava mesmo. Então Abraão trouxe muitas maldições, como Noé trouxe a maldição da desigualdade social, a escravidão. Primeiro escravo quem fez no mundo foi Noé. Cão, seja escravo dos seus dois irmãos Sem e Jafé. Abraão trouxe um povo violento e terrorista. Foi Abraão que trouxe. Adão vendeu a humanidade para Satanás, que até hoje estamos debaixo da garra do diabo, o príncipe desse mundo. Eis que o mundo jaz na mão do maligno. E sempre houve aqueles que deram ouvido ao diabo. Então, seguindo mais em frente, desculpe, sempre teve os cobiçosos, como no caso Hamor e Siquém, queriam ficar ricos na sua fazenda, mas eram pobres. Então, somente se nós circuncidar, podemos casar com as filhas de Jacó e herdar sua fazenda e seu gado. O bezerro de ouro sempre atraiu multidões atrás. Jacó, quando entrou na terra de Labão, disse: Senhor, se o Senhor me der santidade, a paz e a servidão ao Deus verdadeiro, dar-te-ei 100% do meu coração. Não, ele disse o quê? Se me der uma esposa bonita, dinheiro, gado, riquezas, eu dou 10% para o senhor que eu ganhar. Jacó fez esse voto com Deus. E por aí vai. E por aí vai. Simão, o mago, viu que Pedro punha a mão nas pessoas e ela recebeu o Espírito Santo. E ofereceu uma grande soma de dinheiro para receber o mesmo dom. E Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, disse: seu dinheiro seja para contigo, para a destruição da sua vida. Se cuidar das coisas de Deus, se compra por dinheiro, você não tem parte nem sorte nesse ministério. Sem fel de amargura, homem. Então, a palavra de Deus sempre tem nos mostrado e revelado o erro da humanidade. E nos últimos tempos, as pessoas têm levado para as igrejas práticas judaizantes, tipo a Arca da Aliança, Kippá, e outras coisas de judeus, para atrair as pessoas, para ver o dinheiro. O objetivo é esse. As línguas estranhas, quem recebe o Espírito Santo, devia pedir o dom de sabedoria, de entendimento, de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Não pediram dom de línguas. Língua da confusão. Porque em Gênesis 11:7, Deus confundiu a língua deles. Em Atos 2:9, o Espírito Santo desconfundiu a língua de 17 nações, oravam numa única língua em que foram criados. Um entendia o outro. Então, na igreja, quando baixa o Espírito Santo que eles dizem, cada um reza numa língua estranha que ninguém conhece. Desculpa pela minha tosse. E então, quanto mais confusas as coisas, mais as pessoas. Você sabe muito bem que se atrai mais moça com mel do que com vinagre. Você quer que sua igreja cresça, prospere, enriqueça? Cobre o dízimo, ameaçando de que ladrão não entra no reino do céu, porque a mim me roubais. É tudo coisa do Velho Testamento, trazendo para o Novo Testamento. Para agradar as pessoas, como agrada a vaca com espiga de milho restolho para tirar o leite dela. Ele agrada as pessoas com palavras lisonjeiras para lhes tirar o dízimo, que é o motivo de existir essa igreja, é isso. Tira o dízimo da igreja e ela fica santa. Na Suíça, os políticos são pegados a laço, porque ninguém quer ser político, porque lá, em São Marino, Suíça, é voluntário. O político não recebe um centavo de salário. E ninguém quer ser político lá. É por amor à pátria. Já que no Brasil, tudo quer ser político por quê? Por causa do salário, do dinheiro. O maldito viu o metal ter atraído tudo. Até o demônio ofereceu para Jesus toda a riqueza da terra, seu dinheiro, sua glória. E Jesus preferiu o caminho do Calvário. A coroa de glória de Satanás deu um chute e jogou fora. Preferiu a coroa de espinho que Deus lhe propôs. O caminho da glória e o caminho do Calvário. Então nós devemos seguir os caminhos de Jesus. Há caminhos que para os homens parecem bom, o fim dele é o inferno. As igrejas pregam porta larga, caminho suave. Pregam riquezas e glórias, porque isso agrada o ser humano. E tudo que agrada o ser humano desagrada a Deus. Se sua igreja estiver agradando as pessoas, você está agradando o diabo e não a Deus, que Paulo dizia. Se eu estiver agradando as pessoas, certamente não seria servo de Cristo. Porque Deus é uma loucura para os humanos. A crucificação é escândalo para os romanos e loucura para os gregos, mas a sabedoria de Deus para salvar os pecadores. Em Cristo Jesus temos tudo que é suficiente, não precisa de mais nada. Arrependa dos seus pecados, aceite Jesus. E tudo que a palavra fala, abandone tudo que desagrada a Deus, para ser um servo fiel. O adultério, os vícios, cigarro, drogas, bebidas, tudo que dá prazer à carne humana, o espírito humano que governado por Satanás, ofende a Deus. Então a igreja é uma pregação fria, sei que esse movimento neopentecostais, que mais é o neosatamentais, não tem nada de Deus ali, é o diabo, é práticas de terrenos de Umbanda, do Candomblé, lá da África. Aquelas práticas estão nas igrejas de hoje. Então a palavra de Deus sempre nos tem alertado a seguir a Bíblia Sagrada. E não os desejos do nosso perverso coração. Que o nosso coração conspira contra Deus. O nosso coração é perverso, enganoso, mentiroso. Em Jeremias 17:9 fala a respeito disso. Se dermos ouvido ao nosso coração, Deus não nos ouvirá. Pela sua palavra, que é o guia certo, para andar nos caminhos certos, para chegarmos ao paraíso de Deus, temos que obedecer à Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, principalmente, as palavras dos apóstolos, a palavra de Jesus. Isso é que salva a nossa alma. Acontentai-vos a pouco pão. Acostumai, tendo que cobrir e comer, estai satisfeito. O que passa disso é procedência maligna. O dinheiro exige o amor, porque aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se você tem o coração no dinheiro, o seu tesouro é o dinheiro. E quando você morrer, você vai para o inferno como um homem rico. Mas Lázaro não pediu cura para Jesus. Não pedia riqueza. Ele comia as migalhas que caía da mesa do homem rico.
ao morrer leproso, que não morreu sarado não, Deus não curou ele. Morreu leproso, foi levado pelos anjos do Senhor para junto de Deus, junto de Cristo. Ao passo que o homem tinha a carne sarada, riquezas e glória, vestido de linho finíssimo, de púrpura, vivia regradamente todo dia churrascada. Morreu, foi para as profundezas do inferno. Estando em tormento, viu Lázaro com Jesus no paraíso. Manda Jesus, Lázaro, molhar o dedo na água e me refrescar a língua. Nem isso pode. Lembra que na terra buscaste as riquezas e Lázaro só teve pobreza. Hoje Lázaro é consolado, mas tu é atormentado. Cuidado vocês que buscam a riqueza em Cristo. Cuidado vocês que buscam os 10% de Jacó, as riquezas de Abraão. Olha vocês para seguir os caminhos de Jesus montado num jumentinho, animal de carga, não um cavalo alazão. Entrou em Jerusalém. Glória a Deus nas alturas. Bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Mas quando que viram que Jesus era humilde, simples, lavando os pés do apóstolo, catando o resto de pão no chão, cuspido, escarrado ali, e catou para comer esse pedaço de pão. 12 cestos juntaram. Quando viram o que Cristo queria, preferiram Barrabás, que era o demônio. Me desculpe. E não Jesus. Essa palavra é verdadeira. Fique na paz do Senhor. Lembrança aí, Luiz da Bahia. Lembrança minha prima Lula de São Paulo. Lembrança o povo do YouTube. Lembrança aos amigos que eu ainda não conheci. Fique na paz do Senhor. Estou vivo e saudável para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.